Nine, nine. I always want me with nine, nine. And always way. Rapaziada, dia triste aí pro torcedor de São Paulo, né? Alguém vai ser tetra da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo, os dois times estão aí na final. E saiu paródia. Virada épica do Palmeiras, Fla supera Racing e Galo amassa Del Valle. Finalmente alguém também ganhou desse Del Valle, né? Porque os times brasileiros, sempre que pega o Del Valle também se dá mal. Mas enfim, rapaziada. Vamos lá, sem clubismo, reagir e comentar sobre essa final da Libertadores. Falar também um pouquinho sobre o Galo, que pode vencer a Sul-Americana pela primeira vez. Então vamos reagir sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Respeita o brasa, gringo sente e chora. Respeita o verdão, mas calma que tem mais história. Galo pegou o suquinho, jogou no ralo e pá. Tirou Del Valle pra nada, ô caixa boa desmarca. Teve alegria sim, nas pernas em BH. E o Zico Gomes de terno lembrou o Prime do Kaká. O ataque hobby de destroça, autoreada já de Barbosa. Mas é um absurdo igual, doce de leite Viçosa. Tudo me explica, sua camisa 92 será por quê? E Hulk Paraíba. O Racing sua casa é muito da hora. Só que em Silent Hill é coisa ruim que apavora. Liberta safada, Flá te trouxe rosas. Já tava na cara com essa zica poderosa. Pegando até resfriando, o Rossi fechou a porta. E o Racing tomou no El Cilindro, agora chora. Sobe cão pra área, que estratégia torta. Vão ali manado, Mengo te limou na tora. Uma porcada é assim, não dá pra duvidar. É que 90 no Allianz é minutagem pra danar. Tem muito pacto aí e outras cositas más. Tem muita raça, tem craque e um treinador de classe A. Era uma coça cabulosa, 4-0, banhetosa. Se o papo era noite mágica, o Allianz tava pique rock. Volta pra Quito e tipo Kiko, LDU abre o berreiro. Respeita a academia, time da virada, duvido tu roda. Alan a milhão foi igual Cascão jogando Copa. Mó festa irada, desde lá de fora. Que tu é tão alta que descendo eles estouram. Meu irmão, o Veiga é um cara, salvador da tropa. Monstro em decisão, o veganismo não é moda. Final encabetada, chama um padre agora. Da tropa do pacto, coisa ruim que apavora. Enfim, rapaziada, não vou mentir que é meio chato pro torcedor São Paulino, sim, ver essa final, porque a gente sabe que algum time vai ser tetra antes da gente, né? A gente que era o maior campeão da Libertadores há 10 anos atrás, por exemplo, e hoje a gente já não é mais. Muitos alcançaram, já venceram 3, agora alguém vai passar a gente, e isso tende a piorar, porque a gente não vê melhora no nosso clube, a gente vê uma gestão ruim, a gente vê a situação financeira cada vez pior, elenco fraco, limitado por conta da situação financeira, e aí alguns jogadores bons que a gente vê tudo no departamento médico, porque o departamento médico do São Paulo, que era um dos melhores, que era referência há anos atrás, hoje é um dos piores. Então, a gente vai vendo essas coisas e vai chateando, porque a gente vê que a gente ficou para trás, mano. E eu comecei a aceitar isso, sabe? Tipo, entender, mano, e parar com esse negócio de ficar falando, oh, o São Paulo é o maior por causa disso, por causa daquilo, mano. Acabou essa parada de querer falar que é o maior, entendeu? Vamos torcer pro nosso time, amar nosso time. E sobre quem é o maior e quem é o menor, deixa pra galera decidir, tá ligado? Porque pra mim o São Paulo sempre vai ser o maior, porque é o time que eu torço, assim como o Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro. Tem torcedores também que acham que o time deles é o maior. Então, tá tudo certo, mano. Não vou ficar mais com esse negócio assim, o Palmeiras ganhou 4 Libertadores, meu São Paulo tem 3 Mundial. Lógico, a gente fala zoando, vou continuar falando isso zoando, mas não vou ficar falando isso para querer desmerecer a história que o Palmeiras conquistou. Porque nos últimos anos, com o Abel, o Palmeiras conquistou uma história muito grande, que a gente não pode querer ficar desmerecendo para enaltecer o nosso time, tá ligado? Então é isso. Parabéns a Palmeiras, a Flamengo, porque pô, são dois times que têm uma diretoria competente, que tem uma gestão muito boa, né? Uma questão financeira saudável, onde conseguem contratar bons jogadores, montar bons elencos. O elenco desses dois times são elencos
muito fortes, os melhores da América do Sul, né? E a gente vê aí esses times cada vez mais se estruturando. A gente vê o Flamengo que troca até bastante de treinador, mas com treinadores que são bons, que conseguem fazer o time brigar por títulos. Já o Palmeiras, que de 5 anos para cá continua com o mesmo treinador, um treinador que fez história no futebol brasileiro, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, que para mim é o maior técnico do Palmeiras, da história do Palmeiras. Então, a gente vê aí esses clubes conquistando tudo isso com mérito, né? Porque teve competência. Então, por outro lado, é legal. Eu fico triste, pô, os caras tá lá na final, São Paulo não. Mas por outro lado, não fico feliz, mas eu acho legal, mano. 2 times brasileiros ali que estão representando o nosso país. São 2 times que foram pro Mundial, né? 2 times que estão brigando por título e vencendo o título todos os anos. 2 times que foram pro Mundial representar o Brasil. 2 times que estão fazendo o Brasil ser visto talvez de outra forma, né? Brasil que de uns tempos para cá, incluindo seleção também, já não é mais tão respeitado quanto antes, né? O futebol brasileiro não é tão respeitado quanto era antes, e hoje talvez, graças a esses times, a gente está tendo mais respeito, né? E é legal, cara. Então eu torço para que vença o melhor, que o jogo seja jogado ali dentro de campo, sem polêmicas de arbitragem, porque isso acaba manchando, né? Pô, se tem uma polêmica ali para qualquer um dos times, acaba manchando a conquista e isso não é legal. E a gente vai ter aí um time brasileiro vencendo a Libertadores pela 4ª vez. Daqui a pouco a gente vai ter um time aí ganhando 8 Libertadores e a gente vai ser o país que tem mais campeões. Acho que já somos os maiores campeões, mas a gente vai ter. Não sei nem se somos os maiores campeões, porque os brasileiros ganham tanta Libertadores que eu não sei se a gente já passou os argentinos. Mas já estamos quase, se não passamos, já estamos quase. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ter um clube que vai ser o maior campeão da Libertadores e esse clube sendo brasileiro. Isso é questão de tempo. Porque, se não me engano, Independente tem 7, né, mano? Então a gente precisa ganhar bastante ainda. Mas eu acho que uma hora isso vai acontecer e o nosso futebol vai ser, como sempre, um futebol muito respeitado e o mais respeitado aí na América do Sul. E é isso, não tenho muito o que falar sobre essa final. Eu espero que vençam o melhor, porque realmente eu não sei quem ganha. Realmente é um jogo que vai ser muito disputado, 2 times muito bons. Não vou torcer para ninguém, não vou ficar torcendo contra o Palmeiras. Às vezes vou postar uma zoeirinha e tal, né, mano? Que eu postei no Instagram lá, pô, sou Flamengo até morrer, zoando. Mas, mano, sinceramente mesmo, eu não tô nem aí pra quem ganhar. Quem ganhar vai ser tetra do mesmo jeito, tá ligado? Só que eu espero que seja um jogo bem jogado. 2 times que, como eu disse, né, só pra finalizar, mereceram estar na final, porque, pô, o Palmeiras, né, tirando antes da semi, né, falando mais da semi, o Palmeiras tomou 3-0 lá na altitude, porque realmente a LDU na altitude é muito forte, venceu Botafogo, Palmeiras, São Paulo, empatou, se não me engano, com o Flamengo. Só que fora da altitude os caras já não têm essa força. Só que a gente não esperava, né? Eu, por exemplo, não esperava que o Palmeiras ia meter 4, porque apesar de eu saber que o Palmeiras tem um grande time e que o Palmeiras seria capaz de meter 4, é uma situação complicada, né, mano? É um resultado difícil de reverter. Mas os caras conseguiram porque tem um baita de um time, mano. Tem jogadores decisivos como o Veiga, que tava sumido aí, tava no banco, apareceu e decidiu. Então, importa muito você ter um jogador desse no seu time. E o Palmeiras mostrou isso, entendeu? Que o Veiga é um cara que, pô, é muito importante pro time, mano. Tem um jogador muito importante. Tem um técnico que sabe usar esses jogadores na hora certa. Isso faz total sentido, total diferença dentro do futebol. Então o Palmeiras mereceu muito essa classificação, não só por ter metido 4-0 na LDU, foi a melhor campanha da fase de grupos, tem tudo isso envolvido, mas principalmente por esse 4-0, mereceu muito estar na final, né? Teve um comentário até do Thiago Nunes, que eu até concordo, mano, porque jogar nesse campo sintético é horrível, a bola parece pátio, a bola rola muito, muito rápido, parece pátio de escola. Realmente, eu acho que o sintético é muito ruim, o Palmeiras tem esse benefício de jogar no sintético, só que, mano, eu que sou São Paulino, os times aqui do Brasil têm até esse direito de reclamar. Só que, cara, você vai reclamar do quê, Thiago Nunes? O seu time joga lá na altitude, mano. Que é, tipo, desumano para um time brasileiro jogar na altitude. É muito ruim. E eu não vi você falando que a altitude favoreceu o seu time. Então você vai querer falar do sintético do Palmeiras agora. Fala da altitude, entendeu? Então acho que é muito fácil quando a gente perde arrumar desculpinha, né? Quando a gente ganha, tá tudo bem. E o Abel do Palmeiras sabe disso. Quando a gente ganha, tá tudo bem. Quando a gente perde, aí é muito fácil arrumar desculpa, né, mano? Eu acho que esse negócio de, sintético, realmente é difícil, é mais difícil, é chato jogar no sintético, mas não é desculpa, mano.
O Palmeiras meteu 4-0 porque o Palmeiras é muito bom e teve muita competência. E porque todos esses times que a LDU venceu, Botafogo, São Paulo, são melhores do que a LDU. O São Paulo, muitos vão falar, ah, não, perdeu no Morumbi. Só que, mano, o São Paulo dominou os 2 jogos. A questão é que a gente não tinha nosso centroavante titular, que é o Calera, e nem o reserva, com o André Silva, nem o reserva do reserva, que é o Rian Francisco. A gente tinha o Luciano, que não é exatamente um jogador para estar jogando naquela posição. Perdeu muitos gols. Se o Luciano tivesse feito 2, 3 gols ali que ele perdeu uns 10, a gente teria classificado. Então, se a gente for ver mesmo, São Paulo é mais time do que a LDU, sim, tá ligado? O Botafogo é mais time que a LDU. Palmeiras muito mais time que a LDU. Né? E até para finalizar esse assunto do Palmeiras, graças a Deus, mano, a gente foi eliminado pela LDU, porque a gente talvez escapou de um vexame também contra o Palmeiras, porque talvez o Palmeiras pudesse meter uns 3, 4 na gente na Libertadores, porque do jeito que o São Paulo tá, na situação que o time do São Paulo tá, a gente não teria jogo fácil contra o Palmeiras, não. Nunca teve. Não é agora que a gente ia ter. Então, imagina a gente toma 4 dos caras na Libertadores. É uma vergonha histórica. Então, mano, melhor os caras ter eliminado nós mesmo, tá ligado? Só que é isso, o Palmeiras tá na final por mérito. O Flamengo também é a mesma coisa. O Flamengo, na fase de grupo, não foi tão bem quanto esperado. Até foi segundo do grupo da LDU, né? A LDU ficou em primeiro. Mas fez também o que deveria ter sido feito. Jogou, por conta de não ter a melhor campanha, o primeiro jogo no Maracanã, venceu por 1-0 e foi decidir lá na Argentina contra o Racing, que é pedreira. Jogar contra o Racing é muito difícil. Eu acho o Racing mais time que a LDU, inclusive. Mas o Flamengo conseguiu segurar ali as pontas, conseguiu vencer e tá certo, mano. Os 2 times estão na final aí por total mérito e que vençam melhor. E eu acho que os 2 times têm as mesmas chances para vencer a Libertadores. E para finalizar falando do Galo, eu nem tô acompanhando a Sul-Americana. Chegou na final, né? Não sei contra quem vai jogar na final, mas eu acho que o Galo tem competência também para ganhar. O Galo é um bom time, vem fazendo temporadas ruins no Brasileirão, mas eu acho que o Galo é um time muito forte. Igor Gomes, quem diria, né, mano? Igor Gomes sendo destaque aí, né? Mas, como eu falei, eu acho que o Galo, contra quem for jogar lá na Sul-Americana, tem competência também e é favorito para vencer. E é um título que o Atlético Mineiro não tem, e o Atlético Mineiro já está um tempo sem ganhar um título, que eu não vou dizer de expressão, porque Sul-Americana não é um título de expressão, mas é um título internacional que dá uma moral para os caras. Os caras não vão para a Libertadores pelo Brasileirão, ao que tudo indica, então eles podem conquistar essa vaga pela Sul-Americana, voltar a disputar a Libertadores. Então é muito importante esse título sim pro Galo. Eu acho que vai conquistar, independente de quem for jogar na final. Já venceu o Del Valle, que é o mais chato que tem. E é isso, rapaziada. Já falei demais, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!